dos nossos três convidados, professora Luciana, professor Raul, professora Jéssica, muito obrigada por terem aceitado o convite. E a gente tem umas perguntas já, e aí o pessoal vai ler para vocês, tá? Pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo, por favor? Sim, ouvindo. Ok, então vamos lá. Eu vou ler a primeira pergunta que nós recebemos pelo Instagram, daí eu sigo pelas quais a gente recebeu pelo chat. Então vamos lá. Quais são as perspectivas de vocês para a saúde mental dos alunos quando as aulas presenciais retornarem? Jéssica e Luciana, seguimos a mesma sequência? Assim, Sim. cada um responde uma para todo mundo estar falando. Acho que a Jéssica pode falar, ou o Raul. Jéssica? Não quer falar, Raul? Sim. Pode falar. Quais são as perspectivas que eu tenho? Nós consideramos que assim, não sei também de que ponto de vista essa pergunta veio, né? Assim, sobre a perspectiva da saúde mental dos alunos, isso vai ser ótimo, né? O retorno, né? Nós, assim, eu acho que já está um pouco claro para todos que o retorno à normalidade anterior, né, ao mundo não pandêmico, vai demorar bastante. Enquanto não tivermos vacina, teremos que ter uma série de cuidados para o retorno. Tanto que, possivelmente, o retorno às aulas seja parcelado. Inicialmente, talvez, os alunos formandos, e com uma série de cuidados. Mas, é claro, esse convívio com outras pessoas, né, eu entendo que vai melhorar, vai dar um ânimo muito grande para todos, né? Mas dentro ainda dessa perspectiva que nós precisamos essa volta essa volta à antiga normalidade, eu creio que vai demorar um bom tempo ainda. Gostaria de completar, Jéssica? Vamos tentar, né? Mas eu acho sempre difícil fazer esses exercícios de estimativas, assim, mas eu acho que vai depender de muita coisa, eu acho que vai depender do ritmo que a gente volta, das perspectivas que a gente vai ter, tanto na economia, quanto de permanência estudantil também, né? E a gente pensando nas garantias que a universidade vai propiciar ou não para os alunos continuarem, vai depender de acesso a essas redes de apoios, né? Como eu estava dizendo, esse coletivo que eu participo é um coletivo que a gente se formou durante a pandemia, tem mais de 30 psicólogos, e a gente oferece alguns atendimentos gratuitos, são atendimentos pontuais, não substitui a terapia, mas são atendimentos pontuais de acolhimentos, né, para quem precisa, é só acessar o site www.eusoporquenossomos.com.br e lá escolher o psicólogo, entrar em contato, que o psicólogo, mandar mensagem que o psicólogo entre em contato com você. Então, eu acho que vai depender muita coisa, assim. Não consigo dar uma resposta fechada, mas, mais uma vez, eu acho que, né, se pautando nesses grupos, como a Lu e o Raul falou, do teleatendimento, se pautando nos grupos dos nossos camaradas de sala, nossos camaradas de curso, os nossos professores, é tão raro a gente ter professores como o Raul e a Luciana, né? Estamos na pandemia, mas estamos fazendo grupo, estamos acolhendo vocês, estamos juntos, isso é raro e não deveria ser, mas é raro. Eu acho que se pautando nesses grupos, a gente tem chance, sei lá, de sair aí dessa pandemia ressignificando tudo. Pegar o ganchinho da Jéssica, assim, ressignificando, né? Porque eu acho que a gente não tem que voltar ao antigo normal mesmo, porque já estava, desculpa, com perdão da palavra, já estava uma merda, né? Então, a gente tem que aproveitar tudo isso para sair diferente mesmo, né? E que esse diferente seja melhor. Tá escancarado os erros que
que a humanidade vem cometendo, né, nas últimas décadas ou séculos. Então, eu acho que é um chacoalhão, né? Eu acredito muito no termo, né, grego de crise. Crise vem do grego mudança, mudança que vem do coração. Então, acho que a gente tem que entrar em crise mesmo, acho que precisa de aproveitar essa situação da gente descer no fundo do poço para ter uma revolução. E essa revolução vai ter que ser uma revolução do povo civil, né? E revolução no sentido de mudanças, mudanças necessárias. Então, não tem um romantismo de que a gente vai voltar até o final do ano, né? Ter aula presencial. A gente não vai ter isso, né? Se a gente conseguir se ver presencialmente, vão ser poucas pessoas e a gente vai ter máscara e aportes para a gente lidar, se adaptar a essa situação que a gente está vivendo. Então, vamos esquecer a palavra normal. O psicólogo já nem gosta muito dessa palavra, né, gente? O que é normal, o que é anormal. A gente já tem um conceito diferente de normalidade do que está posto. Então, vamos pensar eu gosto do termo se adaptar, mas não se conformar. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa situação para mudanças melhores. Muito obrigada, professores. Lembrando que se algum participante quiser compor o bate-papo, é só falar no chat que nós iremos organizar a ordem. Então, sinta-se à vontade, justamente a nossa intenção é essa. Bom, seguindo com as perguntas, perguntaram como a gente faz para lidar com familiares e amigos que, por mais instruídos que sejam, insistem em não respeitar a quarentena. Raul, tá Nossa, é uma desligado o pergunta difícil microfone. hoje, né? Gente, eu deixo para vocês essa questão. Amarra no pé da mesa. A gente tem tido relatos de pessoas passando por essa situação, né? E de familiares, porque por exemplo, quando eu coloquei aqui na apresentação essa questão de decisões morais, né? Porque quando eu não respeito a quarentena, eu não estou colocando em risco só a minha vida. Eu estou colocando em risco a vida de todas as outras pessoas com as quais eu convivo. Então, uma das questões que eu entendo que bater de frente, chegar a brigar, xingar tal, isso você só vai exacerbar ainda o comportamento dessa pessoa. Eu gosto de colocá-la, fazer alguma fala que faça com que ela comece a refletir. Geralmente, uma fala, muitas vezes indireta, para que, assim, você vai sair, tudo bem, né? Mas quando você voltar, eu imagino que você vai usar máscara, você vai fazer isso, fazer outras precauções, né? Para não trazer nada para dentro, para você também não se contaminar e não contaminar as outras pessoas. Né? Não é que uma fala rápida, não é ir no com agressividade, já perdendo a linha. Não, é com muita calma. Faz assim uma fala e tira o time de canto. Isso é um processo lento. Que a gente não consegue modificar comportamentos da noite para o dia. Lu, Jéssica? Só para contribuir, enquanto o Raul estava falando, eu estava... Concordo com você. Eu também. Eu estava só trazendo um depoimento pessoal, eu estava pensando na minha avó, né? Porque é muito difícil nesse momento, principalmente os idosos, né? Se convencerem de que tem que ficar em casa, de que a rotina mudou, de que é perigoso sim. E só que uma coisa que eu percebi é que a gente ficou semanas falando isso para ela, sem perguntar o que a gente podia fazer para ajudar.
para que a rotina dela mudasse e a gente pudesse ajudá-la, né, a ficar em isolamento. E não era só ir ao mercado, porque isso a gente estava fazendo. Ela não consegue ficar sem conversar com os amigos, e ela não gosta muito de celular, então a gente teve que ajudá-la nessa adaptação, e por aí vai. Então, não sei, talvez seja uma estratégia indo ao encontro do que o Raul falou, né, de não ir para o enfrentamento, mas perguntar o que dá para fazer para que isso seja cumprido, ou inserir rotinas diferentes, né, vamos fazer o dia da pizza, vamos fazer o dia do vinho, vamos jogar um jogo de tabuleiro, talvez não só ficar na negação, mas ir na propositiva, né, o que dá para a gente fazer, não sei, talvez seja uma ideia. A Aira deu um exemplo aqui, né? A Aira colocou, ó, vou ajudar a responder. Meus pais tiveram que se contaminar. Ela tá falando que o pai está internado nesse momento. Como que é? Porque teve SRA? SRA? Na sexta e só percebeu isso agora. Síndrome respiratória aguda. Ah, tá. Então, eles estão com Covid, é isso, Aira? Infelizmente, né, tem pessoas que precisam experimentar tudo pela ação, igual criança, para ter uma aprendizagem. Então, isso tem muito a ver com, como o Raul disse, com o nível de desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral. Às vezes a gente tem uma pessoa super intelectualizada, uma pessoa com doutorado, né, instrução cultural, e mesmo assim fica na negação, porque tem uma questão emocional, afetiva também, né? Inconscientemente essa pessoa está negando que tem que mudar as formas de se relacionar, de viver aquela rotina. Então, se a gente cai no confronto, como o Raul disse, a gente consegue poucas mudanças ou nada. E eu achei muito legal que a Jéssica colocou, vamos ouvir quais são as queixas, quais são as demandas e propor. Então, olha, você precisa todo dia fazer determinada caminhada, passeio, vamos então mudar o horário, vamos fazer isso com a máscara, junto, né, se você mora na mesma casa. Então, é tentar pensar por essa pessoa, porque talvez ela não está conseguindo se adaptar a essa nova situação. Tá? Tem uma questão afetiva que bloqueia o cognitivo aí, ela não consegue modificar o que ela já tinha construído de rotina. Eu acho que é meio que por aí mesmo. Mas dá raiva, com certeza, a gente fica angustiadíssimo, dá raiva, dá angústia, né? É desesperador. Ulisses tem uma pergunta. Quer que eu leia ou a Camila lê? Tem mais, Camila? Tem algumas antes, Lu, rapidinho. Nós tivemos um relato aqui nos comentários e eu gostaria que a Jéssica rapidamente falasse sobre esse coletivo que ela disse que está fazendo atendimento gratuito. Por favor, Jéssica. Falo. Esse coletivo, ele chama Eu Sou Porque Nós Somos, né, em homenagem à nossa grande Marielle Franco, que morreu, que foi assassinada, né, e que ainda está impune, porque ela dizia muito essa palavra, mas essa frase também tem a ver com união, tem a ver com ajuda, tem a ver com vamos dar a mão, né, o Ubuntu, e vamos fazer juntos. Esse coletivo, ele tem um critério, né, que é atender pessoas que realmente precisam, que não têm condições de pagar, profissionais da saúde, pessoas que estão em isolamento sozinhas dentro de casa, e pessoas que não puderam parar de trabalhar nesse momento. A gente faz cerca de 4 a 8 atendimentos, é um atendimento focal e breve. Os sofrimentos que vêm mais a partir da pandemia, assim, a gente vai cuidar mais desses sofrimentos. Não é uma psicoterapia profunda, não substitui a psicoterapia, mas ajuda a acolher esse sofrimento e dar alguns direcionamentos. Então, quem precisar, é só acessar o site. Às vezes a gente fica com uma lista de espera aí, porque a gente saiu em várias mídias e acabou que chegou na Bahia, não sei como, chegou no Rio de Janeiro, chegou em Minas Gerais, e aí, mesmo tendo 34 profissionais, às vezes a gente não dá conta da demanda.
Mas, nesse momento, pelo que eu me lembro, a gente não está com lista de espera. Mas a lista de espera é curta, no máximo uma semana e meia. Então, quem estiver realmente precisando e não tiver condições de pagar um profissional, porque é muito importante que a gente valorize os profissionais da saúde nesse momento também, né? Procura essa ajuda a partir do site que eu coloquei aí para vocês. Eu acho que depois o CAB pode disponibilizar também no Instagram. Muito obrigada, Jéssica. Professor Raul, pediram para você disponibilizar o link do artigo que o senhor apresentou após, tá bom? Vou seguir aqui com as questões. Pode deixar. Eu posso pôr aqui no chat, né? Perfeito, então, professor, obrigada. Nada. Continuando, fizeram alguns comentários aqui no chat. A Silvana comentou que a preocupação na rede estadual são as crianças e adolescentes que já estavam em acompanhamento por mediadores, por se encontrarem em situações de vulnerabilidade, especialmente as questões psicológicas. A Aira colocou que ela gostaria de uma orientação sobre o teleacolhimento, se possível. Ela tem feito grupos no WhatsApp, conversas coletivas e individuais com os alunos de ensino médio, mas com estratégias bem simples de psicopedagogia. Eu acho, Aira, que a Lu pode falar muito bem sobre o teleacolhimento com você. Você vai ler outra, Camila? Você quer ler várias? Posso ler, Lu. Eu acho que é bom para andar né, no chat. Ok, perfeito. Várias a gente comenta. Perfeito. Então, eu vou ler a pergunta do Ulisses. Pelo menos no que eu acompanho e eu acredito que vai acontecer após a pandemia, é uma realidade muito mais conectada do que vivíamos antes. É muito comum ver nos jornais as pessoas incentivando o comércio virtual. O EAD pode se tornar uma realidade do ensino agora que ele já foi testado e, entre aspas, funcionou, e etc. Vocês acham que uma realidade mais conectada na internet do que com relações interpessoais vai ser muito prejudicial? Você vai ler outra? Bom, vou começar, então. Pode ir. Eu acho que foi a pergunta para a gente responder, né? Eu tinha visto essa pergunta aqui, eu achei muito interessante. E aí eu pensei em duas questões, né? Primeiro, a pergunta sobre que essa nova realidade vai estar muito mais conectada com a antiga do que se imagina, né? Por conta de algumas empresas educacionais, eu falo empresa educacional mesmo porque a educação se transformou em mercadoria, já estarem, né, utilizando isso como uma forma de obter mais lucros, né, em cima disso e poder continuar com essa educação EAD ou mista daqui para frente. A gente já viu, inclusive, universidades aqui em Rio Preto demitindo professores, vários professores foram demitidos, um professor que vai dar aula para o Brasil inteiro da rede daquela universidade. Então, é um projeto, na verdade, como eu disse, né, eu falei naqueles 3 eixos, é um projeto educacional que já vem sendo construído há algum tempo. A educação pública, ela faz parte de um projeto, né, que os interesses do Banco Mundial, interesses de grandes conglomerados educacionais, eles têm um projeto de sucatear cada vez mais a educação, para valorizar a educação privada, né, e deixar as pessoas que não podem pagar cada vez mais à margem de uma educação de qualidade. Então, eu também tenho muito medo, Ulisses, que isso vá virar, né, o novo normal, entre aspas, que estão chamando daqui para frente, onde a gente tenha que aceitar a desvalorização do professor, né, o sucateamento do trabalho do professor, isso para aqueles que estiverem empregados, em contrapartida, uma educação de menor qualidade, o sucateamento maior ainda da educação pública e das universidades públicas, em detrimento da valorização das universidades e das escolas privadas. E aí a outra coisa é que a tecnologia é uma grande aliada. Eu não acho que a tecnologia por si só ela é ruim, eu acho que depende muito da utilização que a gente faz dela. Mas é óbvio, né, que nesse momento e nessa questão,
que a gente se referiu aqui, ela vai ser uma grande aliada desse projeto de sucateamento da educação. Esse é o meu medo. Lu e Raul, querem complementar com alguma coisa? Não tem, a Jéssica trouxe isso tranquilamente, né, que temos, não sei se vocês estavam acompanhando, sobre a indicação do quase novo ministro, que é o atual secretário de Educação do Paraná, ele abertamente, ele nunca escondeu que o objetivo dele é a privatização total do ensino, desde a educação infantil ao ensino superior. Isso daí porque, para os organismos internacionais, educação é mercadoria. Educação não é direito, é uma mercadoria. E só quem tem grana que pode ter acesso a ela, de acordo com essa política neoliberal. Eu acho que a pandemia caiu como uma luva, né? Agora, como uma justificativa para a educação à distância. A gente relutou muito, né, na Unesp como um todo, ainda há unidades da Unesp que estão debatendo, não começaram ainda as atividades com esse nome de atividades remotas, né, porque a gente não se sente capaz de falar que a gente está fazendo o ensino à distância, a gente não tem formação, não tem material para isso, e mesmo que tivesse, a gente é contra esse tipo de trabalho, né, de sucateamento, na verdade, da universidade e do ensino como um todo público, mas, nesse momento, a gente está, né, como a Jéssica disse, fazendo uso das tecnologias em nosso benefício. E eu também não vejo a tecnologia aí, já até respondendo uma questão que foi colocada, se tudo à distância vai ser prejudicial. Eu acho que é o uso que a gente faz, o uso das tecnologias que a gente faz, é o mesmo uso que a gente pode fazer de uma faca. Ela pode servir tanto para matar uma pessoa, né, para acabar com uma vida, como para usar como instrumento para cortar um alimento, fazer um delicioso jantar. Então, o uso do celular, do computador que as crianças fazem ou sempre fizeram, depende muito da orientação, porque elas precisam de orientações, né? Então, o uso do celular de forma pedagógica, de forma para construir conhecimento com equilíbrio, né? Com equilíbrio. Eu nunca fui contra. Todo mundo perguntava, meu filho pode jogar jogo eletrônico, jogo violento, enfim, depende, brincar de arminha, né, depende do simbolismo e do significado que aquele instrumento, aquele uso tem naquela família, naquele meio. Então, se eu faço uso desse instrumento para construir conhecimento com atividades pedagógicas, eu desligo esse instrumento e vou brincar, e vou conversar com as pessoas da minha casa, e vou fazer uma caminhada que seja no meu quintal, né, ou uma atividade física, mesmo que seja dentro de casa, enfim, eu estou fazendo, exercitando tanto cognitivamente quanto fisicamente, eu estou tendo um equilíbrio nas minhas ações. O problema é quando isso é em desequilíbrio, né? Então, tem alunos dizendo que estão ficando a noite toda na frente do computador, né, com jogos ou assistindo séries, e aí no dia seguinte não consegue estudar, não consegue fazer as atividades que a universidade está mandando, né? Ou se é uma unidade que não está tendo aulas, mesmo de forma, assim como a gente está fazendo, não tem o que fazer e está perdido, e isso só vai contribuindo ainda mais para a ansiedade. Essa ansiedade de eu não sei o que fazer, eu não sei como resolver os problemas, como criar uma rotina. Então, já até respondendo uma pergunta que eu vi da Ana Clara, como criar rotina, primeiro ter metas. Eu preciso ter metas, eu preciso ter horário para acordar, horário para dormir, horário para me alimentar. Eu acho que começa por aí. Bom, pessoal, a Lu já deu uma breve respondida na questão da Ana Clara, então eu vou seguir. Nós temos mais 3 perguntas e gostaríamos de encerrar com elas para não se prolongar tanto, tá, pessoal?
Então, seguindo para a próxima. O que a falta de perspectiva de futuro é um agravante para a condição mental da sociedade nesse período? Nós somos pessoas que temos projeto de vida. Quem está numa universidade, os professores, os alunos, aqui, como esse bate-papo é voltado principalmente para... Nós abrimos principalmente para discutir com vocês, alunos, vocês têm um projeto de vida, né? E esse projeto de vida, ele está, nesse momento, passando por uma situação que ninguém tinha previsto, ninguém pensou nisso antes, né? Então, nessas novas circunstâncias que nós temos que nos reavaliar. Assim. Jéssica. Está travando aqui, na verdade. Vocês estão me ouvindo? Sim? Tá. Não, eu acredito essencial, né? Eu acho que eu acho que uma coisa que eu esqueci de falar também nas perspectivas pós-pandemia, uma das coisas que nos faz nos sentir vivos, assim, é um projeto de existência, né? Muito do que a gente trabalha na terapia, quando o paciente chega deprimido ou chega adoecido, né? Seja o sofrimento psíquico que for, ele chega desmotivado de construção de qualquer tipo de projeto, ou até mesmo não acreditando na possibilidade dele ser autor do próprio projeto da vida dele, né? E eu acho que isso nos tira, assim, quando a gente consegue, a partir de metas, como a Lu falou, a partir de táticas e estratégias, né, de olhar a curto, a médio e a longo prazo, quem são as pessoas que eu vou precisar inserir, dar as mãos, o que eu consigo sozinho, é fundamental, assim, para a gente manter a nossa saúde mental. Inclusive, nesse momento, né, conseguir entender que alguns projetos, eles pausaram, e não é que eles foram cancelados, que às vezes eu vou ter que pausar alguns projetos para depois continuar, e outros projetos podem vir, mesmo que eu não consiga executar agora, também ajuda muito a gente manter a calma. Eu acho, só complementando a questão da Ana Clara sobre a ansiedade é, como todos os outros sentimentos, ela faz parte do nosso psiquismo. Então, e a ansiedade é uma energia que nos mobiliza para algo, tá? Então, talvez o que causa um desconforto é que eu não sei direito esse algo, né? A gente não está vendo, a gente não tem um prazo nem para terminar o semestre na universidade. A gente não tem uma data de fim do primeiro semestre. Então, isso vai gerando um mal-estar, mas não quer dizer que a ansiedade seja algo ruim, tá? Então, buscar o equilíbrio para essa ansiedade que é o nosso desafio, mas não eliminar a ansiedade, porque a ansiedade me faz levantar da cama e fazer algo, tá? Eu tenho que fazer algo para realizar esses projetos que podem estar, como a Jéssica disse, paralisados, estagnados agora, mas não quer dizer que eles têm que deixar de existir, né? Então, buscar recursos, tanto cognitivos quanto emocionais, para lidar com as dificuldades do dia a dia. Às vezes, hoje eu não consigo seguir a rotina que eu planejei, hoje eu não consigo estudar, mas amanhã eu vou tentar. Amanhã eu vou buscar realizar tudo que eu planejei para esse dia, para essa semana, para esse mês, para alcançar uma meta mais lá na frente, né? Para me formar, para alcançar meus sonhos. É claro, gente, que não tem como a gente não estar afetado, é o que a gente falou desde o início. Mas não quer dizer que isso tem que nos desmoronar. E sim lidar com frustrações, né? Lidar com as situações de uma forma mais positiva e construtiva possível. Tá? Espero ter contribuído um pouquinho, viu, Ana Clara? Seguindo com a pergunta da Heloísa,
Pais e professores combatiam preventivamente o uso exagerado do celular, porque pode trazer complicações cognitivas e interferência nas rotinas organizativas. E agora? O uso do celular tornou-se a ferramenta mais usual. Como deve estar o entendimento dos alunos quanto a essa situação? E como será o uso do celular no retorno presencial? Vocês querem falar? Porque eu já até comentei um pouco, né? Que eu acho que é o equilíbrio do uso do celular, né? E é um uso pedagógico, né? O uso pelo uso, não é o uso para ofender as pessoas, porque a gente não pode esquecer do cyberbullying, a gente não pode esquecer do sexting, né? A gente está vivendo uma geração de jovens que talvez eles confundem o que é do público e do privado, né? O que é da intimidade. Então, o meu corpo, minha imagem, minhas relações sexuais, o erotismo, né? O que era ali da relação física com o outro na intimidade, muitas vezes cai numa rede numa rede social, né, numa rede virtual, e caiu na rede, caiu no universo. Então, eu mandei uma foto só pro meu crush, só pro meu paquera. E às vezes esse paquera, esse crush eu já conheci num aplicativo, né, e já tenho um afeto por essa pessoa que às vezes eu nem tive um contato físico, ainda mais agora, né, em tempo de pandemia, os aplicativos de relacionamento estão bombando. E aí eu mando uma foto minha e isso vai ser exposta, né, não sei onde. Então eu acho que mais do que nunca orientar crianças, adolescentes, né, para que esse uso dessa ferramenta seja para questões positivas, construtivas, pedagógicas e com equilíbrio. Só completando, Luciana, vai estar dentro das rotinas dessas pessoas, né? Como que a gente estabelece rotinas, né? Por exemplo, eu vou ficar assistindo séries até a madrugada do outro dia, né? Então, o uso dessas tecnologias, eu preciso ter uma rotina para elas que eu já deveria ter na pré-pandemia, agora eu continuo tendo e pós-pandemia, uma questão de como eu vou organizar meu tempo e como que eu vou utilizar todas essas tecnologias, né? E como que os pais vão trabalhar isso, especialmente com as crianças, né? Porque um dos estudos que o Orientando a Minha está fazendo é justamente isso, como as crianças recebem celular poderosíssimos, com banda larga à vontade, e, assim, a criança está exposta ao mundo e o mundo consegue acessá-la, né? E os pais parece que ainda não entenderam também todo esse campo que é a internet hoje. Antes de comentar a última pergunta, gostaria de relembrá-los para preencherem o formulário para gerarmos o certificado, tá, pessoal? Quem já preencheu não precisa preencher novamente. Vamos lá. Pré-pandemia, a SEDUC inseriu, ou pelo menos está tentando inserir, o projeto Inova, que aborda a informática, projeto de vida e eletivas. E uma das falas do secretário Rossielli é a importância do trabalho com o socioemocional dos alunos no pós-pandemia. Gostaria de saber se vocês acreditam que vai funcionar e se a rede está preparada para esse tipo de trabalho. Como poderia ser feito de uma forma eficiente? Só trazendo aqui que a Aira ela já colocou também uma resposta aqui, né, como professora da rede estadual, a SEDUC é uma secretaria terceirizada no nosso estado desde 2019, assim como outras que já existem desde 2008. Então, esses projetos fazem parte de uma privatização da educação, né? E não estou querendo dizer que nós não tenhamos que desenvolver habilidades socioemocionais nos nossos alunos, mas a forma como que está sendo trabalhado é voltado no sentido de que
aceitar a situação do jeito que está, com um sorriso nos lábios e sem nenhuma crítica. Por exemplo, eu faço parte de um grupo que nós queremos inserir a discussão sobre regras e condutas sociomorais, sobre condutas sociais das pessoas na sociedade, como que elas interagem com as outras, que responsabilidade eu tenho comigo e com as outras pessoas à minha volta. Como que eu quero ser tratado e como que eu posso tratar, e como que eu devo tratar os outros, né? Então, é uma discussão muito mais ampla do que projetos alincheirados que nós temos atualmente na Secretaria da Educação. Pelo menos, essa é a visão que eu tenho. Eu não sei se... Deixa eu ver quem perguntou, se o Rodrigo faz parte do Conviva também, Silvana, talvez seja, né? O Conviva, que a Silvana, que está aqui, faz parte, já é um projeto que é desse secretário, do Rocieli, que surgiu a partir lá que aconteceu em Suzano, e nossos colegas do GPEM, do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral, foram convidados, né, professores da Unesp, da Unicamp, da Fundação Carlos Chagas, para dar essa Conviva seria um projeto que seria de formação para educadores de convivência ética e sempre pensando nessas questões emocionais. E a gente conhece muito bem a seriedade do trabalho desse grupo. E foi muito conversado, né, com os agentes do governo, para que continuasse essa seriedade e a qualidade do trabalho desses pesquisadores da universidade, né? Agora, eu sei o trabalho que eles estão tendo para preparar o material, o uso que vai ser feito, né, desse material, dessa formação, e se vai alcançar, se vai chegar a todos, espero que sim, espero que seja eficiente. Mas, né, a gente não tem essa garantia, a gente só vai saber disso depois que acontecer. Porque tem muita coisa por trás, né? Ainda bem que eles convidaram pessoas da universidade, pesquisadores da área de educação, né, para trabalhar com essa formação, com esse projeto do Conviva. Mas o projeto de mediação também do governo do estado lá atrás em tese, eram profissionais, né, da USP, era um projeto, uma formação muito bacana que acabou morrendo na praia também. Eu queria só trazer um pouquinho da experiência, né, porque eu sou professora, eu sou contratada por uma escola particular, e há 3 anos eu sou professora de educação socioemocional, e esse ano de projeto de vida. Eu sou uma grande crítica, né, inclusive, Lu, a gente conseguiu trazer a Danila, acho que você conhece, né, a gente conseguiu trazer a Danila para falar com a gente. Ela vai estar, já vou dar um spoiler, ela vai estar na Semana da Pedagogia falando de desenvolvimento socioemocional, competências socioemocionais, em setembro. Ai, que ótimo. Depois eu fui ver ela em São Paulo no lançamento de uma pós-graduação que eu queria muito fazer, mas eu não pude fazer por conta do dinheiro. E aí, no final da palestra dela, eu entreguei os meus livros, porque a gente trabalhou com um programa chamado Semente, né? Acho que eu posso falar aqui. E foi um programa que eu bati o pé na escola até o fim, para a gente trocar esse programa, porque era um programa muito ao encontro do que o Raul falou. E eu entreguei esses livros para ela que ela pudesse utilizar na pesquisa dela de como está sendo elaborado esses materiais, né, de educação socioemocional. Agora a gente está com outro programa que é bem mais bacana, assim, ele é menor, mas eu tenho todas as críticas do mundo, assim. Tanto que eu tenho autonomia, né, dentro da sala de aula para trabalhar valores como empatia. A gente fez um projeto muito bacana em uma escola periférica aqui de Rio Preto. Eu levei os alunos, a gente teve um dia de trocas, um cursinho popular que eu participo também. Então, a gente consegue fazer essa discussão lá na escola, né, do que é treinamento para o mercado de trabalho e o que, de fato, seria o desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais, assim como o projeto de vida.
E eu não trabalho em escola pública, mas aqui em Rio Preto a gente já tem, né, as escolas implementando o projeto de vida, implementando as eletivas e os itinerários, que num primeiro momento parece muito bacana, né? Dá a chance para o aluno escolher, ele pode estudar outras coisas, desenvolver projetos, né? A tal famosa mão na massa, que está tão em voga hoje em dia, né, dentro do meio educacional. Eu fico só me perguntando de que forma que isso chega para a escola privada e de que forma isso chega para o filho do trabalhador na escola pública, né? Quais vão ser as diferenças? Então, a gente tem a BNCC regulando, mas aí a gente tem nas escolas públicas a mecânica, a gente tem uma informática básica, enquanto na escola privada, eu, por exemplo, sou professora de introdução à política, né? Que é uma eletiva que os alunos escolheram, entre várias outras que eles têm, assim, fantásticas, eles têm de psicologia, eles têm um monte de cinema. E de que forma esses profissionais, né, vão ser colocados na escola pública para trabalhar com esses alunos, ou não vai ser nem profissionais, vão ser estagiários, vão jogar na mão dos estagiários, e de que forma isso é trabalhado na escola pública. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar com um olhar muito atento, porque senão a gente engole, achando que é um projeto lindo e maravilhoso que vai salvar as escolas públicas, mas que, na verdade, é mais do mesmo, né, para tornar o trabalhador mais resiliente, que é a palavra da moda. Então, eu estico esse trabalhador, mas eu estico, e ele tem que se manter firme, como o Raul falou, né, para ser mais cooperativo, né, para uma liderança específica ali, não pode ser muito líder, não pode ser muito crítico. Então, eu acho que nós, como profissionais da educação, que somos ou que seremos, temos que estar muito atentos, e de que forma a gente vai fazer isso se chegar nas nossas mãos. É isso. Só para encerrar essa questão, acho que a gente tem que sempre refletir que a formação moral, né, na verdade, a formação para a autonomia moral, a gente cria revolucionários. Então, será que o que está posto, né, o sistema quer pessoas críticas, pensantes e revolucionárias? Porque o autônomo, ele muda a sociedade e não para o bem de um grupo seleto. Ele busca mudar a sociedade para o todo. Ele segue princípios, né, pensando na autonomia moral como, né, no nível mais elevado, ele segue princípios como o da equidade. Então, ele vai lutar por um país, né, por uma sociedade mais igualitária, né, no sentido de seguir o princípio da equidade. Então, a gente sempre se questiona, será que esse é o objetivo de quem está propondo essas formações? Podemos encerrar, então? Professores, alguém quer complementar mais alguma coisa? Não, eu só agradeço e parabenizo, né? Acho que foi gostoso. Eu também agradeço a iniciativa de vocês para organizar esse encontro. Fiquei muito contente com o número de participantes e espero que tenhamos, assim, o recado que tenhamos dado tenha servido um pouco para todos. Eu, pessoalmente, gostei de ver uma série de ex-alunos, né, que estão aqui presentes ainda durante todo o contato. E é isso. Juntos, estamos aí. Só para Aira, você tem meu contato, eu te mando um material de formação para CVAs, que são as comunidades virtuais de aprendizagem do teleacolhimento. Tá? Outra pessoa que tiver interesse. É bem simples e fácil de plagiar para outras instituições, tá? Queria só agradecer também, me colocar à disposição.
É um prazer, né, falar com o Raul, falar junto com a Lu, falar com vocês, pessoal do CAB, e que numa próxima, talvez a gente poder ter mais participação do pessoal, né, falar mais, ouvir, trocar, acho que seria interessante, assim. Então é isso, em nome do CAB, do PACA, gostaria de agradecer vocês de novo, agradecer também o pessoal que ficou aqui com a gente, que participou do nosso bate-papo, e eu queria informar também que o link para preencher lá e gerar o certificado vai ficar aberto por mais meia hora, tá? Quem ainda não tiver preenchido. É isso, gente. Obrigada. Tchau para todos, foi um prazer ter estado com todos. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite.